Prezado senador Rubem Figueiró, quero hoje prestar duas homenagens aqui. Uma, a canonização decidida pelo Papa Francisco do Padre José de Anchieta. Inclusive, venho requerer, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno, voto de aplauso à Sua Santidade, o Papa Francisco, à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e à Arquidiocese de São Paulo, pela canonização, no último dia 3, do Padre José de Anchieta, como o terceiro santo que desenvolveu seu ministério no Brasil. O Papa Francisco proclamou santo o apóstolo do Brasil por meio da assinatura de um decreto na última quinta-feira, 3 de abril, em Roma. Na manhã deste domingo, dia 6, milhares de fiéis lotaram a Catedral Metropolitana de São Paulo, a Catedral da Sé, na missa solene, comovente, em ação de graças pela canonização de São José de Anchieta. A cerimônia foi presidida pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano, concelebrada por Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito, pelos bispos auxiliares e por um numeroso clero presente na catedral. Antes da missa, houve uma bonita cerimônia no pátio do colégio, onde foi feita também uma homenagem justamente ali, na capela fundada por São José de Anchieta e que tornou-se o lugar onde foi fundada a metrópole de São Paulo, hoje a terceira maior metrópole do mundo. Dom Odilo, em sua homilia, observou que todos são encorajados a imitar o exemplo de São José de Anchieta e a crer que a santidade não está fora do alcance, a qual, em última análise, se expressa na profunda sintonia e comunhão com Deus. Peçamos a Deus que nos dê graça de olhar para São José de Anchieta e aprender dele as lições que ele nos ensina para os nossos dias e ter nele um companheiro, alguém que está ao nosso lado também como um intercessor que olha para as nossas necessidades e as apresenta a Deus. Miexilol Smida, provincial da província centro-leste do Brasil, da Companhia de Jesus, falou sobre a vida e obra de Anchieta, destacando os 44 anos de sua dedicação na missão evangelizadora dos jesuítas no Brasil. A convivência com os pobres, o diálogo evangelizador e a catequese foram grandes marcas desse nosso apóstolo do Brasil. Ele aprendeu a servir aos diferentes e mais necessitados, não pela imposição, mas pela atração e convencimento, como vela que se consome para irradiar a luz, calor e vida. Assim se esvaziou a vida desse nosso santo em nossas terras. Estavam também lá o governador Geraldo Alckmin, que destacou o quanto que o padre José de Anchieta constitui-se uma pessoa de um valor extraordinário, de reconhecimento tão grande por todos os paulistanos, paulistas e brasileiros. E no próximo dia 24, anunciou o Dom Cláudio Umes e Dom Odilo Scherer, às 18 horas, horário de Roma, o Papa Francisco presidirá a missa em ação de graças pela canonização de Anchieta na igreja de Santo Inácio de Loyola, em Roma. O padre José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, será o terceiro santo brasileiro. Ele se junta à Madre Paulina, canonizada pelo Papa João Paulo II em 2002, e a Frei Galvão, proclamado Santo Antônio de Santana Galvão em 2007 pelo Papa
Bento VI. É tão importante que nós agora, brasileiros, tenhamos, e sobretudo nós, paulistanos e paulistas, mas também os capixabas, que tenhamos no Padre José Anchieta um santo assim considerado, e sobretudo pela dedicação com que ele, ainda que de saúde frágil, que veio ao Brasil aos 19 anos de idade, primeiro a Salvador, depois a São Paulo, depois esteve no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, onde, assim como fundou cidades na região de Iperuígue, Itanhaém e Cananéia e outras cidades ali onde ele escreveu os seus poemas, mas ele que percorria com frequência desde as praias do litoral até chegar ao Planalto, ao local onde acabou fundando a cidade de São Paulo, no local onde é o pátio do colégio, ao tempo em que São Paulo tinha apenas 180 e poucas pessoas. Ora, por ele ter desbravado os caminhos e ter justamente colocado o caminho da serra ali no trajeto entre São Paulo e o litoral paulista, é exatamente por isto que, ao tempo do governador Adhemar de Barros, ao ser inaugurada a via que liga São Paulo a Santos e ao litoral, foi dado o nome de Via Anchieta, uma das mais conhecidas estradas de rodagem do Brasil e que tem um significado tão especial para todos nós que moramos no estado de São Paulo, mas para os brasileiros de todos os estados. Mas, sobretudo, na forma como, desde os seus 19 anos, ao aportar no Brasil, José de Anchieta resolveu conviver com os índios, mas, sobretudo, com uma tal dedicação e amor a eles que aprendeu o tupi-guarani. Mais do que isso, através dos cantos e das formas de brincar e do teatro e tudo, ele resolveu também escrever o primeiro dicionário e gramática tupi-guarani, prezado senador Rubem Figueiró. Quer dizer, uma pessoa de extraordinário talento e dedicação, e quando houve guerra entre os índios e entre os franceses e portugueses, ele se colocou, inclusive, como um refém voluntário para promover o entendimento e a paz. Era um homem, sobretudo, dedicado à educação e também uma pessoa que soube promover a boa convivência entre aqueles que eram os povos indígenas originários do Brasil e os visitantes que aqui chegaram, os portugueses e pessoas de outras nacionalidades. Então, com esse espírito de quem realmente quer promover a paz, e por seu exemplo e dedicação ao longo de toda a sua vida, é que, secundando a beatificação do padre Anchieta, que já havia sido beatificado pelo Papa Bento XVI, depois, agora, e logo no seu segundo ano de mandato, o Papa Francisco, conhecedor também de todo o trabalho dos jesuítas e, em especial, do padre Anchieta no Brasil, lhe confere esta canonização, e eu quero aqui saudar, cumprimentar
Dom Odilo Scherer, Dom Cláudio Umes e todos aqueles, inclusive a reitora da PUC, o presidente do Tribunal de Justiça e tantas autoridades que o deputado Gabriel Chalita, tantas autoridades que ali estiveram presentes, inclusive também cumprimentar Aguinaldo Raiol, que ao cantar a Ave Maria, o fez de uma maneira tão bela que comoveu a todos os presentes na cerimônia de homenagem à canonização do padre, do santo padre José de Anchieta. Mas quero também, presidente Rubem Figueiró, hoje prestar uma homenagem ao extraordinário ator brasileiro José Wilker de Almeida, falecido no último sábado, aos 67 anos, vítima de infarto do miocárdio, e apresentar as condolências à sua companheira Cláudia Montenegro, às filhas Isabel, Mariana e Madá, e também ao corpo de atores, atrizes que, de maneira tão emocionada, prestaram os seus depoimentos, os mais belos, pelas emissoras de rádio e de televisão desde o último sábado. E assim quero requerer inserção em ata de pesar pelo falecimento de José Wilker de Almeida. A dramaturgia brasileira está de luto. Perdeu um de seus filhos mais talentosos, admirados e queridos, o ator, diretor, narrador, apresentador e crítico de cinema José Wilker. Durante quase 50 anos de carreira, ele trabalhou em mais de 30 novelas e 70 filmes, além de minisséries e programas de TV. Nasceu em Juazeiro do Norte, Ceará, em 20 de agosto de 1947. A mãe, Raimunda, era dona de casa e o pai, Severino, caixeiro. Ainda criança, mudou-se com a família para o Recife, onde estudou teatro e dirigiu espetáculos pelo sertão. E, em especial, jovem ali em Recife, estudando teatro, ele foi um dos protagonistas do novo teatro que procurava escolher as peças exatamente levando em conta em que medida poderiam ser levados ao conhecimento do público os problemas sociais e como superá-los. Esta foi uma das suas qualidades. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967, aos 19 anos, para estudar Sociologia na PUC do Rio de Janeiro, mas logo abandonou o curso para se dedicar exclusivamente ao teatro. Como muitos dos nossos grandes atores, José Wilker nunca passou por uma escola de teatro para exercer o ofício. A formação artística do menino de Juazeiro do Norte, no Ceará, começou aos 8 anos de idade, dia após dia, como ele contou em entrevista à Globo News em 2012, abrindo aspas para José Wilker. Ouvi muito rádio. Era a janela para o mundo que tinha. Fui muito ao circo. Vi muito palhaço. Junto com isso, aconteceu uma coisa para mim quase acidental, mas formadora, que foi participar de um movimento de teatro que se fundava em Recife, cuja função era ilustrar o método de alfabetização de Paulo Freire. Ora, Paulo Freire, que, levando em conta a situação dos oprimidos, procurou fazer com que se pudesse alfabetizar as pessoas, debatendo os seus problemas do dia a dia. E, justamente, José Wilker achou importante que o teatro pudesse complementar esta ação educadora. A carreira de José Wilker foi marcada por personagens célebres. O primeiro protagonista de sucesso foi Mundinho Falcão, em Gabriela, adaptação do romance de Jorge Amado, um marco na história da teledramaturgia brasileira. E muitas vezes essa
essa novela, Gabriela, tem sido reproduzida e, inclusive, foi também para o cinema, para deleite de todos nós que tanto apreciamos aquele trabalho notável, Gabriela, Cravo e Canela, de Jorge Amado. Em 1985, ele viveu Roque Santeiro, personagem central da trama escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, uma das novelas de maior sucesso da televisão. Um outro personagem carismático foi Giovanni Improta, de Senhora do Destino, onde interpretou um ex-bicheiro e lançou bordões repetidos em todo o país. Ele atuou em mais de 40 filmes. Um dos destaques foi a interpretação de Vadinho em Dona Flor e seus dois maridos. Em Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, viveu Lorde Cigano, artista que cruzou o Brasil em uma caravana fazendo espetáculos mambembes. A última participação como ator de novelas e de extraordinário sucesso foi em 2013, em Amor à Vida, de Valcir Carrasco, na qual interpretou o médico Herbert. José Wilker fazia e entendia de arte. Amigos e colegas de trabalho de José Wilker comentaram a perda do autor. Todos foram unânimes em destacar o talento dele, sua alegria de viver, o dom natural para a arte. Consideraram uma perda irreparável e que sem ele a dramaturgia fica mais pobre. E assim como sua filha escreveu em uma rede social agora, só resta muito amor e saudade. Saudade do homem, do amor, do pai, do diretor, do crítico, dos seus personagens, mas o seu exemplo de vida fica para todos nós. Senhor presidente Rubem Figueiró, hoje o cineasta Cacá Diegues, justamente o diretor de Bye Bye Brasil, Deus é Brasileiro, Chica da Silva, entre outros filmes, escreve um depoimento sobre o cinéfilo, ator e diretor que amava o cinema de forma diversa e indistinta. Aqui leio as palavras de Cacá Diegues numa homenagem tão bela a José Wilker. Conheci José Wilker num set de filmagem e a ele voltamos juntos em pouco menos da metade de meus filmes. Em 1975, eu já estava no final da primeira semana de filmagem de Chica da Silva, quando recebi recado do ator que deveria fazer o Conde Valadares, dizendo que não ia mais participar do filme por causa de outros compromissos. A primeira pessoa em que pensei para substituí-lo foi Wilker, que eu já havia visto e admirado em palcos de teatro e cenas na televisão. A meu pedido, nosso produtor Jarbas Barbosa o procurou nos camarins do Teatro Ipanema e 3 dias depois ele estava conosco em Diamantina, Minas Gerais, participando de sua primeira cena na produção, um banquete selvagem na companhia de Zezé Mota. Atendendo ao meu angustiante apelo, sem nunca ter me visto antes, deixava temporariamente o mesmo Teatro Ipanema em que acabo de vê-lo pela última vez, deitado no mesmo palco em que tanto brilhou ao longo de sua carreira. Fizemos 6 filmes juntos. Eu e Renata Magalhães ainda produzimos seu único filme como diretor, Giovanni Improta, lançado no ano passado. Em todos esses trabalhos, nunca o vi queixar-se de doença, sentir-se mal, reclamar do corpo. Ele era sempre uma locomotiva arrastando o elenco com seu ânimo e sua inteligência. Não é que estivesse sempre bem-humorado. Como todos sabem, ele também tinha seus momentos de fastio e desgosto, e não vacilava em expô-los a quem quer que estivesse à sua frente, fosse qual fosse a hierarquia ou protocolo presumido. Minha longa amizade com ele foi construída em torno de nosso amor comum pelo cinema, que ele cultivava na companhia dos cerca de 4.000 títulos que estava sempre assistindo o porão bem arrumado de sua casa. Quando fazíamos filmes juntos, enquanto estávamos trabalhando, citávamos ao outro conceitos, cenas e atores de grandes mestres, ou não. Wilker tinha pelo cinema esse amor diverso e indistinto característico dos grandes cinéfilos, como Henri Langlois,
o fundador da memória cinematográfica. Ele sabia da qualidade de um clássico diante de uma chanchada, mas não distinguia a importância de ver e gostar dos dois. Wilker fez teatro, cinema e televisão desde o início de sua carreira até a sua morte. Sei de jovens produtores e diretores que contaram com ele em papéis grandes ou pequenos, praticamente sem remuneração, apenas para ajudar os que estavam começando ou dar uma força aos veteranos em dificuldades. Assim como jovens fazem seu serviço militar, ele não parou nunca de fazer seu serviço artístico, com amor pelo cinema brasileiro, pelo próprio Brasil, um dos faróis de sua existência. Filho de caixeiro viajante, dona de casa, Wilker veio do Nordeste, primeiro de Fortaleza, onde nasceu, depois do Recife, onde passou a maior parte de sua juventude. Como todo nordestino sensível, ele foi capaz de observar com emoção a miséria à sua volta e se dedicar desde sempre a combatê-la politicamente. Além de tarefas no movimento popular de cultura de Recife, como ativista e membro do seu corpo de alfabetizadores, Wilker escolhia os filmes e as peças que faziam a luz de suas ideias. Ele precisava acreditar na qualidade do que ia fazer, mas não vacilava em se juntar ao projeto que lhe falasse ao coração e à mente, voltado ao progresso social do país. O grande artista foi embora, mas sua obra está aí para sempre, a serviço nosso e de nossos filhos, netos, assim por diante. O que ele fez e deixou para nós será sempre imortal. Como no poema de Rimbaud, José Wilker é um oceano azul no horizonte do qual se encontra a eternidade. Meus queridos visitantes, de que estado são? Santa Catarina. Senador Rubem Figueiredo, vamos dar as boas-vindas a estas senhoras e senhores que também certamente são admiradores de José Wilker. Não sei se escutaram também a minha homenagem ao padre José de Anchieta, que foi canonizado santo no dia 3 pelo Papa Francisco. Mas eu quero fazer um agradecimento pessoal e especial ao José Wilker. Era 1985 e, pela primeira vez, depois de 20 e poucos anos, São Paulo e outras capitais poderia novamente ter eleição direta para prefeito. E fomos candidatos a prefeito de São Paulo, o ex-presidente Jânio Quadros, posteriormente presidente Fernando Henrique Cardoso, e eu fui o candidato pelo PT. Havia ainda, acho que, Francisco Rossi e outros candidatos. Jânio Quadros teve 37%, Fernando Henrique Cardoso 34%, eu tive quase 20%. Mas, ainda nestes dias, eu estava me lembrando que diversos atores, como Lélia Abramo, Antônio Fagundes e tantos outros, resolveram prestar depoimentos assim a meu favor, e dentre eles José Wilker. E ele falou aproximadamente coisas como as seguintes, prezado senador Rubem Figueiredo. Olha, eu vim lá do Ceará, onde muitas vezes vi alguns políticos que ofereciam dentaduras e diversos outros bens para que conseguissem angariar votos nas eleições. E ainda nesta eleição, lá em Pernambuco, vieram pedir a mim que pudesse eu dar depoimentos a certos políticos de partidos, mas que também estavam com procedimentos tais como aquele que eu, de maneira alguma, aprovava. Mas eu gostaria de transmitir a vocês todos aqui em São Paulo que, se quiserem um candidato que vá defender o interesse público e não vai ter procedimentos tais como aqueles, que realmente leva a política com muita integridade, seriedade e com os melhores valores no sentido de se alcançar justiça em nosso país, então, e aí ele diz que recomendava a todos que escolhessem aquele que fosse o candidato, mas ele próprio
recomendou o meu nome, Eduardo Matarazzo Suplicy, para candidato a prefeito. Não ganhei a eleição, mas o fato de ter pessoas como José Wilker recomendando meu nome, trouxeram a mim um grande ânimo para continuar a luta pelos ideais que aqui transmito a cada momento. Quero apenas, para concluir, dizer que poucos artistas tiveram tantas declarações tão belas, e quem quiser pode acessar os sites relativos a José Wilker e vão lá verificar os depoimentos tão bonitos de pessoas como Bete Faria, Cacá Diegues, Tony Ramos, André Beltrão, Marieta Severo, Paulo Betti, Gilberto Braga, Aderbal Freire Filho, pessoas como aquelas que interagiram com ele em todos os palcos, e Bete Goulart, Paulo Goulart, e René de Vilmont, Mônica Torres, a Isabel, a sua filha, e todos aqueles que com ele conviveram, Milton Gonçalves, Estênio Garcia, Maitê Proença, Marcelo Serrado, Vera Holtz, dentre outros tantos, e que bom que tenhamos como um exemplo, um espelho, e sobretudo para todos que amam o teatro e o cinema, pessoas que honraram tão bem a sua profissão e serão sempre um exemplo para todos nós, o de José Wilker. Muito obrigado, presidente Rubem Figueroa. Senador Eduardo Suplicy, os requerimentos apresentados por Vossa Excelência de aplausos ao Papa Francisco pela canonização do padre José de Anchieta e aquele referente ao pesar pelo falecimento do ator José Wilker de Almeida, e também ao requerimento apresentado pelo senador Inácio de Arruda, de pesar pelo falecimento também do ator José Wilker, serão analisados na forma regimental e atendidos como solicitado. Encaminho à mesa os requerimentos assinados pelo presidente Rubem Figueroa. Muito grato. Eu quero dizer a Vossa Excelência, senador, que como cidadão brasileiro, como católico apostólico romano, na minha confissão, eu estou integralmente solidário com as proposições feitas por Vossa Excelência, de homenagem ao Papa Francisco pela decisão feliz que teve com relação à canonização do padre José de Anchieta, e também a minha manifestação de homenagem póstuma